Olá a todos, então pessoal, hoje iremos falar sobre três fases, de um médium, três fases daquele que pratica algum tipo de intervenção diante da espiritualidade, diante do plano astral, ou daquele que sofre intervenções do plano astral ou do plano espiritual. Pois bem, todo médium, não importa a idade, tá? Um dia ele passou por esses três degraus de aperfeiçoamento. Muitas vezes o médium ele passa por esses degraus em vários momentos da vida, dependendo das escolas que ele passa a seguir. Então, por isso que nós vamos ver pessoas que saem de uma linha, por exemplo, a linha da direita e vai para a linha da esquerda, ou vice-versa, e a pessoa, ela dentro das mesmas, ela acaba seguindo vertentes e escolas diferentes. Essas escolas diferentes podem gerar uma atmosfera onde ela vá passar novamente por essas três etapas. E essas três etapas são: a primeira delas é o encantamento. A pessoa, quando ela começa a trabalhar na espiritualidade, ela conhece um mundo novo, tá? Isso, volto a dizer, pode existir isso em vários momentos da vida de um médium. Quando ele conhece um novo grupo, quando ele conhece uma energia nova, uma deidade nova, então é a fase do encantamento. É como se fosse o enamorado, como se fosse alguém apaixonado de novo, com alegria de viver. Essa fase é muito importante porque ela propicia ao médium um contato um pouco mais estreito com aquilo que é novo e faz com que ele acabe conhecendo mais sobre ele e sobre a deidade ou sobre a escola, né? Mas essa fase ela não pode durar muito tempo. Eu lembro muito bem quando eu iniciei lá em 2008 na maçonaria, e o meu mestre, ele dizia, eu fazia com ele, né, com esse meu mestre maçom, eu fazia com ele outros exercícios, treinamentos, né, de alta magia, e ele dizia para mim: você está encantado, faça tal e tal coisa para que você se desencante. Por que ele falava isso? Eu me perguntava, estava tão bom, estava tão agradável, eu estava tão feliz, eu estava tão. Parecia que eu estava andando sob as nuvens. Mas eu entendi ele depois de um tempo, não demorou muito, eu entendi o porquê que ele falou isso aí. Porque a vida ela é dura, a realidade, o plano da ritualística, o plano físico, ele é duro. E o encantamento, ele, ele usa muito a imaginação, e a imaginação é um instrumento fantástico para todo médium, mas depois da imaginação existe uma linha tênue, o limite da imaginação, onde vai cair em algo que chamamos de fantasia. E foi isso que eu aprendi com ele. Então a fase do encantamento, ela precede a fase do desencantamento. Ou você se desencanta por bem ou desencanta por mal, porque nenhum enamorado ficará para sempre apaixonado. Você sabe muito bem que todo relacionamento todo relacionamento afetivo também tem essa fase de encantamento no início. No início todo mundo é bom, no início todo mundo é bonito, no início é só alegria, né? E depois de um tempo aquilo termina, entra em uma nova fase. Não que o amor desapareça, a paixão desapareça, mas aquilo entra numa nova fase. Então a pessoa ela deve saber, toda vez que ela vai, todo médium que vai reiniciar uma nova etapa em sua vida, isso pode se dividir em questões de nova ritualística, novas atitudes na vida, na alta ou na baixa magia. Ele deve já se preparar para o desencantamento, se ele estiver encantado. Com o passar do tempo, a pessoa ela não se encanta mais. Mas no início, os médios que estão trabalhando, né, por exemplo, que sofreram muito em uma linha de Umbanda, de Quimbanda, no cristianismo, no islamismo, e de repente encontram uma vertente que realmente dá prazer a esses médiums, o médium ele pode cair nesse encantamento. Então, o encantamento ele precede o desencantamento. Por que o desencantamento? O desencantamento é necessário para que o médium não caia numa desilusão. Por que uma desilusão? Porque a fase do encantamento é uma ilusão. A fase do encantamento, ela mexe muito com a fantasia, mexe muito com os desejos.
E a pessoa que não consegue materializar aqueles desejos, aquelas fantasias, mediante a imaginação, ela acaba se frustrando. Por isso que muita gente entra para quimbanda, para o luciferianismo, achando que vai ganhar rios de dinheiro, achando que vai se tornar um grande mago, e de repente não quer mais, de repente sai fora. Porque a pessoa ela se encantou com alguma coisa no início, alguma coisa atraiu ela até aquela quimbanda, até aquele mestre, e de repente ela se desiludiu, né? E não é culpa do mestre, não é culpa da pessoa também. São coisas da vida. A pessoa, então, ela deve ter, o médium deve ter essa consciência do desencantamento. A terceira etapa, que vai definir se o médium vai continuar na espiritualidade, naquela mesma espiritualidade ou não, é algo que eu chamo de silenciamento. Silenciar. Simplesmente isso. Você amadurece. Você entra num estado no qual você não fica mais encantado com as coisas que acontecem, os fenômenos paranormais. Você não fica mais encantado você não fica mais esperando alguma resposta de alguma deidade, de alguma entidade. Você não fica mais procurando muito as entidades, mas também você não fica também relaxado, você não fica distante, porque você sabe que vai vir a resposta, você sabe que em dado momento do dia a dia, do cotidiano mesmo, alguma coisa vai aparecer, alguma resposta as entidades ou as deidades irão dar. Então o silenciamento é essa terceira fase, é a fase na qual nós encontraremos a neutralidade, enquanto que o encantamento é uma fase mais de enxofre, né? A gente sente mais um enxofre, aquele fogo que sobe, aquele fervor, aquele frenesi. Nós temos no Mercúrio aquela frieza mercuriana no desencantamento. Então o Mercúrio é volátil, o Mercúrio ele vai para um lado, vai para outro, o Mercúrio ele não é estável. E quando entra na fase do silenciamento, ou seja, na neutralidade, no sal, a pessoa consegue amadurecer e verdadeiramente trilhar aquele caminho que ela está trilhando. Muito obrigado, pessoal. Salve o Reino da Lira!